eu fiquei lá sozinha, porque a moça desmaiou e eu fiquei só. Depois que ele conversou comigo, continuei lá só. Aí lá para a tarde da noite chegou uma enfermeira e disse assim: irmã, está sozinha. Aí eu disse assim: está sozinha, não é? Aí eu disse: mas como é que ela sabe que eu sou irmã, né? Já chegou me chamando de irmã. Irmã, eu posso sentar, já que a senhora está sozinha, num sofazinho que fica do lado. E ali ela entrou, ela estava grávida, com a barriga muito grande. Aí eu lá quietinha no meu canto, eu não sabia se podia mexer, se não podia, era tudo muito novo para mim. Eu achava que aquele aparelho eu já estava morrendo, né? Estavam botando ar em mim, porque eu já estava morrendo. Então assim, era tudo novo, eu ficava muito apavorada, assim, mas sentindo a calmaria do Senhor no meu coração. E aí ela começou, disse assim: irmã, eu estou com tanto problema, irmã. Aí eu disse assim: não, Jesus, quem tem problema aqui sou eu, porque afinal de contas eu sou a doente. Eu disse para o Senhor. Aí o Senhor disse assim: tão interessantes os diálogos que Ele tem com a gente, sabe, quando a gente se dispõe a fazer isso que eu estou dizendo, mas com honra, com respeito, falando com meu Pai. Aí ela começou a conversar, que ela disse que ela estava grávida, que o marido foi embora e que ela estava muito angustiada, o filho estava em dias de nascer e ela estava apavorada porque sofrendo muito. Disse: irmã, é tão bom a senhora estar aqui. Aí eu disse: bom eu estar aqui, hospitalizada. Eu cá pensando, né? E ela disse: porque aí a gente conversa, a senhora ora por mim. E aí nessa hora que eu disse assim ao Senhor: mas Senhor, eu não vou ficar ouvindo porque eu estou doente. O Senhor disse assim, lá em, não precisa pegar não, em Coríntios ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, com a mesma consolação que Deus estava me consolando por estar ali no hospital, com um AVC, e Ele tratando de mim, eu tinha que me curvar e ouvi-la. Na verdade, eu não podia falar, tá? Mas eu podia ouvir. Isso foi na primeira noite. Eu passei 9 dias internada, mas eu só vou contar até o terceiro, porque o resto seria uma vigília pra gente. Porque no segundo dia eu estava lá quietinha, pensando assim: ontem eu não dormi. Ela passou a noite quase toda conversando e eu não consegui dormir. Na segunda noite eu disse: hoje eu durmo, né? Aí na segunda noite eu fiquei bem quietinha assim para tentar dormir. Aí lá para meia-noite, eu ainda não tinha conseguido, alguém fez: irmã. Eu disse: eu não acredito. Eu pensei: eu não acredito. Outra. Aí ela entrou, era uma irmã, entrou, era uma enfermeira, entrou. Aí ela disse assim: a senhora está do mesmo jeito da noite anterior. Aí ela sentou, disse: irmã, mas ali também a gente começa a observar o trabalhar do Senhor. Eu estava recebendo companhia. Eu não tinha família para estar ali comigo. A amiga que eu chamei desmaiou, que eu não sei porque que ela desmaiou até hoje. E eu fiquei tronchinha, eu não sei se ela ficou apavorada por eu estar tronchinha. Eu sei que ela desmaiou e foi para casa. E Deus levantou essas meninas tanto para me fazer companhia, como para ouvir de mim alguma palavra do Senhor. E aí essa disse assim: irmã, eu estou tão aperreada. Aí eu queria ficar abusada, mas me lembrava que o Senhor disse assim: olhe, seja misericordiosa, não é? Eu vi porque a gente quer correr da responsabilidade muitas vezes, mas a gente precisa lembrar que o Senhor é quem está colocando aquela situação na nossa frente. Quantas vezes eu já quis correr das coisas mesmo e o Senhor diz: Ruth, aí eu volto. Nesse dia mesmo eu quase fiz que estava dormindo assim, mas aí eu senti no coração: você não está dormindo. E aí eu abri o olho, aí ela disse: irmã, minha mãe teve um derrame, ela está numa cadeira de roda. Eu disse: eu já fiquei assustada. E aí minha amiga, ela disse: levei ela para dentro da minha casa. Isso abalou profundamente o meu casamento. Eu não sei o que fazer. A buchupinha do primeiro dia, ela não era evangélica, cristã evangélica. A do segundo dia era, mas ela disse que estava muito chateada com a igreja, porque a igreja não estava dando a ela o apoio que ela gostaria de ter. E ali o Senhor me deu uma palavra para dar a ela. Eu pedi para ela levantar, pegar a Bíblia. Ela pegou a Bíblia na minha bolsa, o que eu não fiz no primeiro dia. E eu já estava mais entendendo o trabalhar do Senhor. E ali ela pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, leu a palavra do Senhor. Ela
começou a chorar, onde eu disse que o Senhor havia me dado a palavra, e ela disse que há vários dias, até há meses, estava muito angustiada, mas que naquela hora o Senhor tinha falado ao coração dela. E eu comecei a entender porque que eu estava ali, o trabalhar do Senhor, uma coisa que eu não tinha dito logo lá no começo, que a nossa intimidade, Senhor, não precisa ser uma coisa muito pesada, mas Ele é o Deus que faz do jeito que Ele quer. Na terceira noite, eu também só vou chegar até a terceira noite, porque muitas coisas aconteceram nesse período. Na terceira noite eu estava lá, quando chegou a da primeira noite. Aí, né, durante o dia, quando o médico foi me medicar, eu disse assim: dá para o senhor botar um remedinho para eu dormir? Eu falava com uma certa dificuldade, mas eu concordava para sair. Eu disse: dava para o senhor colocar alguma coisa para eu dormir? Eu não disse por que não, mas disse: porque já faz 2 dias que eu não consigo, eu queria dormir hoje. Porque eu pensava o seguinte: se chegar uma terceira, eu estou apagada, né? Não preciso ouvir. Mas assim, ingrata com o Senhor, eu estava sendo ingrata. Estou contando assim, na verdade do meu coração, porque foi desse jeito que aconteceu no período. Mas aí, eu não sei se o médico botou remédio ou não, eu não consegui dormir. Na terceira noite, eu estou lá, quando alguém fez irmã na porta, já ia entrando assim, né, para aquele banquinho lá. Aí eu disse: não, Senhor, hoje definitivamente eu não vou abrir o olho. Eu faço de conta que estou dormindo e ela vai embora, né? Porque eu já ouvi na primeira noite, já ouvi na segunda noite. Mas só que quando é do Senhor, gente, a gente não corre não. A gente se prepara para correr, tira a força da perna da gente, a gente não consegue correr. E ali eu abri os olhos assim, fiz assim, né, para ela. Aí ela disse: ô irmã, era a postura do primeiro dia, que era a terceira noite. Aí ela disse assim: ô irmã, foi tão bom a gente conversar ontem. Aí eu pensei: como conversar? Eu não disse nada, né? Eu só ouvi, que era o primeiro dia. Aí ela disse: foi tão boa a nossa conversa. Deus falou tanto ao meu coração. E eu estou até mais aliviada, sabe, irmã, com o que a gente conversou. Aí eu pensava: será que eu conversei mesmo, sabe? Eu tinha dúvida se eu havia conversado. E muitas coisas, como eu já disse, o Senhor foi fazendo no dia a dia que eu estava ali hospitalizada. E como eu já disse, o que mais me impressionava era que eu não sentia tristeza. Eu me levantava sozinha, eu tirava as coisas durante o dia, que eu precisava ir no banheiro, eu tirava o negócio todinho do nariz, do dedo, da outra mão, ia para o banheiro, fazia tudinho, voltava, botava tudinho de volta e ficava lá quietinha, sozinha. Porque eu sabia que o Senhor estava no controle, porque Ele estava, era aquele o nosso encontro. Parece que eu estou dizendo piada, não é? Mas foi essa relação que nós tivemos, e Ele não me deixou sozinha um dia. Amém. No 8º dia, já passei para o 8º, quando foi no 8º dia, eu estava lá, ainda, claro, eu não sabia que ia sair no dia seguinte. A minha vizinha, ela não é vizinha definitiva, ela é só de final de semana, de feriadão. Ela chegou para ficar aí, na casa dela ela não me encontrou e foi para o hospital. E me ligou e eu disse que estava hospitalizada e ela foi para o hospital me visitar. Ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E lá no hospital, ela orou. Na hora que ela estava orando comigo, que ela já estava se despedindo para voltar, para vir embora, aparece a enfermeira, a grávida. A grávida não era ainda cristã. E ali, quando Natália, minha vizinha, começou a falar do amor de Deus, ela ficou, a enfermeira ficou junto, e Deus usou muito Natália. Natália falou muito do amor de Deus para ela, e ali ela aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Amém. Glória a Deus. Então essa veio dos pés do Senhor, porque ela viu que sem Jesus não dá. A outra estava meio mole com a igreja, porque não estava dando as respostas que ela queria, e não sei o que, também ficou firmada no Senhor, e muitas outras coisas aconteceram com a minha estada lá nesse hospital, porque é o Senhor quem sabe qual é a melhor maneira de ter intimidade com a gente. Quando a gente está no meio dessas lutas, a gente não quer correr, mas se a gente soubesse o pós-luta, como é fantástico. O pós, sabe, quando a gente passa por essas situações difíceis, quase impossível, né? Impossíveis, coisas absurdas que a gente diz: jamais eu vou sair daqui. A gente sai, é como diz lá, aquilo que não nos mata, nos fortalece, é a pura verdade. A gente sai do outro lado muito mais fortalecido. Eu saí do hospital com 9 dias, eu saí com sequelas do hospital. O Senhor fez um trabalhar, o médico passou várias fisioterapias, e eu pensava: como é que eu vou sair daqui
para fazer fisioterapia se eu não posso ir sozinha? E aí eu orava, conversava com o Senhor. Como é que vai ser, Senhor? Que eu vou fazer isso aqui? Eu não posso dirigir pela rua sozinha. Eu preciso fazer essa fisioterapia. Uma noite, eu estava em casa sozinha e comecei a sentir as mesmas dores de cabeça que eu havia sentido lá atrás. E eu não saía de casa, estava meio com o rosto também torto, meio torta. Eu disse, eu não vou, a gente bate na vaidade, assim, né? Tudo é vaidade mesmo. Eu dizia, eu vou sair não, né? Porque vão perguntar o que você tem que tá torta, né? E aí eu não queria sair. Isso assim, com todo respeito, porque eu passei por essa situação, não estou fazendo desdém de quem está na situação ou de quem, né, vai passar. A gente nunca sabe por onde vai passar. E ali o Senhor me botou para casa e eu ficava em casa nessa oração. Como é que vai ser? Como é que vai ser? E como é que vai ser? Quando eu comecei a sentir essa dor de cabeça, Deus fez milagre na minha vida. Eu vejo milagres constantes na minha vida. E vejo na vida dos meus irmãos também. Muitas vezes as pessoas que estão recebendo milagres, elas nem estão percebendo. E a gente que está observando é dizer, você não está vendo não, minha irmã ou meu irmão? Os milagres acontecendo, você não está vendo não? E aí nessa noite, quando eu comecei a clamar pelo Senhor, tão interessante que eu disse, eu estou muito mal, mas aí não estou sentindo para ir para o hospital. Aquilo que eu senti lá atrás quando fui, né? Eu conversei muito com o Senhor, eu disse, olha, não me leva agora não, eu estou sentindo uma agonia que eu acho que é hoje que eu vou partir. Eu sei que eu vou partir para a glória, mas não me leva agora não. Eu dizia assim para o Senhor, eu conversei muito com o Senhor. Não é meu pai, né? Me deitava assim no colo do Senhor e dizia, estou com uma agonia muito grande, mas hoje eu não queria partir para a glória não. Deixa eu partir depois. Eu conversava assim com o Senhor, tenho tanta certeza da minha salvação que eu não quero ir agora não. E aí quando eu fiquei conversando com o Senhor até tarde, eu sei que eu apaguei. E eu não sei se eu apaguei, que o Senhor derramou unção, foi? Que eu desmaiei, o que aconteceu eu não sei. Eu sei que no dia seguinte eu acordei tão bem, mas tão bem. Eu disse, eu estou na glória, verdadeiramente eu já parti. Porque aqui na terra eu nunca senti esse bem-estar tão grande assim, estou na glória. Mas fiquei deitada, do mesmo jeito que eu fiquei lá no hospital, quando eu fiquei deitadinha lá, com medo se podia ou não podia mexer, fiquei aqui em casa também, no dia após porque eu cuspia, o cuspe vinha pra cá, né? Eu beijava, a boca vinha pra cá. Eu dizia assim, não me leve desse jeito não, meu Senhor. Gente, eu estou brincando, mas estou falando do fundo do meu coração. Aí acordei no outro dia, aí eu só tem um jeito de eu saber se eu não já parti pra glória, porque essa paz, era uma paz muito grande. Aí eu fui no espelho. Gente, estou falando perante o Deus da minha salvação. Estou falando perante o meu Deus. Eu não estaria aqui com brincadeira, apesar de falar de uma maneira engraçada, que é a graça de Deus na minha vida. Quando eu cheguei no espelho, a primeira coisa que eu fiz foi soltar um beijo. O espelho. O beijo saiu normal. Eu disse, estou curada. Não, eu estou no guarda-roupa da minha casa, né? Eu estou no espelho do guarda-roupa. Portanto, no céu, assim, na glória, não tem guarda-roupa assim, que vem. Então eu não morri. E aí o Senhor fez um milagre na minha vida. As sequelas, eu que estou aqui. As sequelas que ficaram, eu não precisei fazer uma fisioterapia. Aleluia. Uma fisioterapia. Aleluia. A pastora diz, com Deus é maioria. E é mesmo. Eu não tinha que me levasse ali como motorista para fazer fisioterapia. Era mês de junho, estava chovendo bastante, não dava para eu ir sozinha, apesar de ter ido no derraminho, dirigindo, mas ali eu não sentia segurança de ir sozinha. Mas o Senhor me curou. O Senhor me fez nova, né? Amém. Novamente, e eu pedi a Ele que não me levasse naquela noite, que eu queria algumas coisas a mais no nosso relacionamento. Eu queria levar mais o nome dEle, eu queria falar mais do amor dEle, dizer que quantas vezes eu estou fraca, eu estou conversando com amigas, achando que o Senhor não vai fazer, achando que o Senhor está demorando, porque fé, ela oscila mesmo. Tá? Mas se a gente estiver bem pequenininha
e se entregar ao Senhor, Ele faz. Amém. E esse é o Senhor que está aqui nessa noite. Amém. Esse mesmo Senhor que me curou. Eu me lembro que fui em Itamaracá, na casa de uma conhecida, e lá eu contei isso para a pastora, o marido dela tinha um grau 10, ele era cego. Ele andava com aquele óculos para ainda dar uma coisa assim, um bocadinho, mas aí ele não era um grau absurdo, e ele tirasse o grau, ele não andava. E depois, contra todas as, sei lá, contra tudo e contra todos, a cirurgia não podia, ele fez recentemente uma cirurgia, e ele hoje vê as perninhas das formigas que Davi quer matar. Ele hoje, veja, a minha amiga Jo, que sempre que eu subo aqui e falo o nome dela, estava lá também, ela era surda. Então eu estava diante de um cego que estava vendo, e de uma surda que estava ouvindo. Não importa a maneira como foi que ele voltou a enxergar. Foi uma cirurgia, mas foi providência do Senhor. Não importa a maneira como o Jô voltou a ouvir. Foi providência do Senhor. E como eu disse, esse mesmo Senhor está aqui nessa noite para ouvir aqueles gemidos que a gente nem ousa falar. Quantas vezes a gente nem ousa falar, né? A gente engole. A gente não consegue falar nem com Ele, imagina com alguém. Mas nessa noite, Ele vai responder ao clamor dos nossos corações. Amém. E essa emoção é porque quando eu vi a irmãzinha andar, como eu já disse, eu vi o poder de Deus na minha frente, visível. Quando eu ouvi o marido de Viviane, quando eu vi, ele pegou assim uma bula de remédio, aquelas bulas que eu só via bula desse tamanho, ele ia assim, vê se vocês estão vendo, uma pessoa que era cega, né? E Jô hoje liga para mim e diz, estou ouvindo o barulho da chuva. Isso é Deus, gente. É o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Apesar de dar uma vacilada vez ou outra, de ter um medinho, e aí eu digo, pastora, me socorra aqui, pastora, por mim, irmã Edna, que é a minha, sabe que ora, Mara, mas eu sei que Deus está ouvindo as orações, que está respondendo. Amém. Então que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos ajude a não temer na hora da luta, aprender a descansar, porque Ele é Deus que faz o impossível. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E nos guarde. Obrigada.